Que Deus abençoe a todos os irmãos. É um prazer estar com vocês aqui e participar deste culto. Irmãos, eu quero falar sobre o remanescente. Quem é o remanescente? Muitas pessoas pensam que o remanescente é a maioria, né, das pessoas da terra. Mas a palavra remanescente não é a maioria, e sim a minoria, o restante, aquilo que sobra. Nem todos estão com a verdade. Eles procuram a verdade. Mas a verdade está onde? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Deuteronômios, no capítulo 7. Versos 7 e 8. Deuteronômios, capítulo 7, versos 7 e 8. Antes de ler aqui, quero dizer ao irmão ali que peguei um peixe de 12,5 kg na Casa Publicadora Brasileira. Tem a foto dele em casa lá. Corumbataí não. Corumbataí foi uma tilápia mais ou menos de 1,5 kg, mais ou menos. Agora essa eu não tenho foto, mas lá do pesqueiro da Publicadora foi o maior peixe do ano, ganhou um troféu lá. 12,5 kg na Casa Publicadora. Era um tambaqui, né? Tenho uma foto lá em casa, tive o privilégio de trabalhar na casa. O presidente da casa estava lá, queria o peixe para passar o Natal, e eu disse para ele assim: olha, o senhor é o presidente, pode levar o peixe, mas se o senhor pensar bem no fundo do seu coração, o senhor vai permitir que eu leve esse peixe. E ele me permitiu levar. Levei à casa da minha sogra, né? E lá ela fez o Natal, fez o peixe no Natal lá. Nem coube no forno direito, 12,5 kg, grande, né? É isso aí. Mas vamos então aqui ler a Bíblia. Antes vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, por estarmos reunidos. Agora iremos ler a Tua palavra, que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente, para aprendermos os Teus caminhos e vivermos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo, mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder do faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Eu li aqui na linguagem de hoje, né? Li na linguagem de hoje. Qual é o significado concreto na Bíblia de remanescente? Que tipo de pessoas se refere esse termo? Para termos uma visão exata do que vem a ser o remanescente, nós precisamos ver a trajetória e a história deste mundo e do povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Em primeiro lugar, nós vemos na história a comunidade de Caim. A comunidade de Caim representa a comunidade da rebelião, da infidelidade a Deus, do abandono ao Criador. E nós temos então em continuidade a comunidade de Sete, que foi a comunidade obediente, filhos fiéis a Deus até o fim. Mais tarde, nós encontramos o remanescente Noé. Depois do dilúvio, toda a terra foi destruída e somente Noé e sua família foram preservados porque foram obedientes a Deus. Todos pereceram, a maioria pereceu, mas Noé sobreviveu, porque era o remanescente de Deus. Depois então Abraão, o remanescente depois de Babel. Abraão, nosso pai da fé. Depois então veio José,
o remanescente depois da fome no Egito. E agora entra em cena a horda de escravos libertados do Egito, dando origem à primeira comunidade da verdade, o povo de Israel. O povo escolhido por Deus, não porque eram mais bonitos, não porque eram mais sábios, mais inteligentes do que os outros povos, mais fortes, mas Deus os escolheu de acordo com Deuteronômios, escolheu porque os amou. Deus nos ama grandemente, não importa que posição nós estejamos, não importa que conhecimento nós temos, ou que nível intelectual possamos ter, ou nível financeiro, né? Deus nos coloca em igualdade. Todos nós somos iguais. Como Ele escolheu o povo de Israel do passado, Ele pode nos escolher hoje também. Mas qual era a razão para Deus escolher este povo? Nós vimos aqui na Bíblia o amor. O amor é que move a religião. O amor de Deus por nós. Deus nos olha com muito amor. Você nunca será abandonado por Deus em toda a sua vida, nos momentos felizes e nos momentos também de angústia e sofrimento. Vimos aqui quantos pedidos foram feitos por pessoas que estão sofrendo ou por pessoas que estão enfermas, e tenha certeza de que a oração com fé tem poder. E Deus está ouvindo todas as nossas orações e os nossos pedidos. Mas agora temos que saber uma grande verdade. A escolha do povo de Deus, do remanescente, não significa a rejeição dos demais povos, ou das demais pessoas, ou das demais religiões. Ser escolhido por Deus como um povo amado é radicalmente diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos. Em vez de excluir os outros povos, Deus os inclui. Em vez de rejeitar os outros povos como sendo de pouco valor, Deus os aceita. Não é uma escolha competitiva, mas compassiva. Foi o que aconteceu com Israel. O fato de ter escolhido este povo, Deus não proclamou a exclusão dos outros povos no mundo. Pelo contrário, Deus escolheu um povo para ser depositário das suas verdades eternas, o reflexo do seu amor para com toda a humanidade. Deus queria salvar esse planeta através de um povo escolhido que pudesse revelar a verdade de Deus aos outros povos. E foi realmente isto que Deus fez, que Jesus também fez. Vocês se lembram daquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó? Ela fez uma pergunta a Jesus: quem está com a razão, os judeus ou os samaritanos? Porque havia uma grande rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Cada um deles dizia que tinha a verdade de Deus. E aquela mulher estava em dúvida. Ela queria seguir o caminho certo. E ela fez uma pergunta a Jesus: quem está com a verdade, os judeus ou os samaritanos? Qual foi a resposta de Jesus, irmãos? O que Jesus respondeu? Ele respondeu assim: se está me perguntando se são os samaritanos ou os judeus que têm a verdade, então deve saber que a verdade da salvação reside na comunidade remanescente dos judeus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus não estava sendo arrogante, só honesto. Muitos líderes religiosos hoje dizem que
que apenas nós devemos amar a Deus e não se preocupar com detalhes. Mas Deus se preocupa com detalhes. Os budistas, os hinduístas não estão com a verdade. E muitos cristãos ecumênicos também não estão com a verdade, com todos os seus ismos. Nem todos os caminhos vão dar ao topo da montanha. Há apenas um caminho. E a verdade sobre esse caminho está no povo remanescente de Deus. Com o povo remanescente de Deus, que representa o amor de Deus e o desejo de Deus para com a humanidade. Foi a mesma coisa que Jesus quis dizer à mulher samaritana, naquele encontro que teve. São 11 pontos importantes, os quais são identificados pelo Clifford Gotten, a Igreja Remanescente, Pacific Press, 1994, em seu livro inspirado. Quais são esses 11 pontos? O primeiro, o povo de Deus verdadeiro seria monoteísta. E eles iriam pregar o monoteísmo. Todos os outros povos têm vários deuses, vários ídolos. Mas o povo remanescente de Deus adoraria o único Deus verdadeiro, de acordo com Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Em meio ao politeísmo, que é a adoração a vários deuses, o povo de Deus seria monoteísta. Esta é uma verdade restauradora. E através desta verdade, de adorarmos o Deus verdadeiro e não os outros deuses, nós iríamos ensinar e vamos ensinar ao mundo o caminho verdadeiro de Deus. Em segundo lugar, os 10 mandamentos. Os povos vizinhos tinham suas leis e códigos civis e religiosos, mas nada comparado ao decálogo de Deus, os 10 mandamentos, os preceitos de Deus para a felicidade humana, porque os mandamentos de Deus foram escritos para serem obedecidos e para a nossa própria felicidade. Deus precisava de um povo remanescente, irmãos, que defendesse a sua lei. E que a sua lei estivesse no coração desse povo. Em terceiro lugar, o sábado, o dia do Senhor. Uma verdade que se retrocede à criação. Verdade que havia sido esquecida. O sábado, um dia esquecido, que representa o selo de Deus, o sinal entre Deus e o seu povo. O povo remanescente de Deus iria fazer desse dia um dia especial, voltado para a criação, quando Deus criou este mundo e criou também o sábado. Não somente na sua lei, mas também, principalmente na criação. O quarto ponto, a criação. Em meio aos mitos evolucionários das nações pagãs, podemos dizer, a pregação do evolucionismo. O seu povo remanescente acreditaria e pregaria que Deus é o Criador do universo e do mundo, que Ele moldou com as suas próprias mãos o ser humano, que Ele construiu este mundo perfeito. Sabemos que este mundo foi contaminado com o pecado, mas ainda podemos ver a perfeição de Deus na natureza, criada por Ele. O seu povo também remanescente iria pregar o santuário, a doutrina do santuário. Os outros povos tinham também os seus próprios santuários e templos, mas também tinham os sacrifícios humanos, enquanto Deus levantou um povo para pregar o santuário verdadeiro, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
a verdade sobre o Calvário, o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus. A sexta verdade é a verdade sobre a morte. O povo remanescente de Israel eram os únicos entre todos os povos que ensinavam que a morte era apenas um sono. Os faraós e os sacerdotes pagãos acreditavam que a alma era imortal, enquanto o povo de Israel pregava que a alma era mortal. Mas Deus iria ressuscitar a todos aqueles que confiaram nele, porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Criador e restaurador através da ressurreição, concedendo a vida humana no final e a vida eterna a todos os seus filhos. A revista Veja publicou o seguinte: para fazer a novela Torre de Babel, que já passou há muito tempo, a Rede Globo gastava R$100 mil por dia. E sabe o que esta novela pregava, irmãos? Imortalidade da alma, lesbianismo, adultério e amor livre. E as novelas de hoje também estão pregando a mesma coisa. Enquanto os filhos de Deus, verdadeiros, iriam pregar a verdade sobre a morte e que nós devemos confiar em Deus e purificar a nossa vida de acordo com a sua vontade. A mensagem sobre saúde, o grande princípio de uma dieta correta, com origem no próprio Éden. Hoje nós vemos muitas pessoas correndo atrás da saúde, né? Que alguns perderam, procurando se alimentar adequadamente. Deus incutiu no povo remanescente os ensinos sobre os alimentos puros e impuros, saudáveis, alimentos naturais, sem colesterol nem gordura, muito antes do homem pudesse entender bem o que isso significava, como nós hoje entendemos. E esta mensagem seria pregada pelo povo de Deus, pelo povo de Israel, remanescente no passado, e pelo povo remanescente dos nossos dias. O dom de profecia. Deus levantou um povo remanescente com o verdadeiro dom de profecia para ser uma luz numa noite escura. O dia da expiação, o dia do juízo, que todos nós iremos estar diante do juízo de Deus, e nós iremos nos responder diante de Deus das nossas atitudes, e se realmente nós confessamos os nossos pecados diante de Deus e pedimos perdão a Ele. O juízo está próximo. Nós devemos voltar o nosso coração a Deus, nos arrepender dos nossos pecados, para que quando nós estivermos diante do juiz do universo, nós podermos receber a liberdade. E também, por último, o Messias vindouro. Israel tinha verdade sobre ambas as vindas do Messias, em especial a primeira. Aos judeus foi dado o privilégio de anunciar a chamada do Messias. E deveriam ter se preparado para este acontecimento, mas eles não se prepararam. Eles perderam o privilégio de continuarem sendo o remanescente de Deus, porque não acreditaram na primeira vinda do Messias. Se Israel tivesse aceito a Cristo, não teria necessidade de outro remanescente. Como Israel falhou, será que Deus escolheu outro povo para proclamar essas verdades que acabei de anunciar? Sim. Um outro povo se levantaria na história como remanescente de Deus. E lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, está a raiz desse povo. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante, com o remanescente
da sua descendência, os que guardam o quê? Os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ainda há um remanescente, e o dragão odeia este remanescente. Uma razão dupla para o ódio do inimigo, porque eles guardam os mandamentos de Deus, eles seguem os caminhos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este povo é o remanescente atual, que irá pregar esta mensagem ao mundo. Este povo somos nós, não somos a maioria. A verdade está conosco, e nós, irmãos, iremos influenciar o mundo com essa verdade. Quantas pessoas eu encontro pelas ruas, e quando falo que sou adventista do sétimo dia, as pessoas respeitam esta igreja, e alguns até reverenciam, dizendo que realmente nós estamos cumprindo as ordens de Deus. Sei que alguns até caçoam, né? Porque estão sendo usados pelo inimigo, mas as pessoas sérias, elas encaram esta igreja como uma igreja séria, uma igreja que respeita a Deus e respeita também o ser humano, o seu próximo. Qual é a comunidade remanescente hoje? É aquela que estuda, que prega, que vive as Sagradas Escrituras, que possui esses 11 pontos importantes para o bem-estar da humanidade, que Deus colocou na mente e no coração do seu povo, para que eles vivessem estes caminhos e pudessem influenciar o mundo. Não podemos, irmãos, esperar plena santidade desse povo, plena perfeição, porque ainda, apesar de sermos remanescentes, estamos vivendo num mundo de pecado. Apesar de abraçarmos a verdade, e termos a verdade, e possuirmos a verdade, existe o joio e o trigo juntos. Mas, ao termos consciência de que nós pertencemos a este povo, devemos levar a sério esta mensagem que Deus nos confiou como remanescente dos últimos dias. Faça parte desse povo, aceite esta mensagem, estude de coração, ensine esta mensagem, siga esta mensagem, testemunhe estas verdades ensinadas por Deus, e Deus o levará para o céu, para que você viva para sempre com Ele, porque você representou o povo de Deus aqui nesta terra. Deus quer o nosso bem. Deus nos tirou das trevas para a luz. Deus nos escolheu para levarmos esta mensagem, que não possamos falhar como falharam o povo de Israel. Não era um povo maior da terra, não eram os mais bonitos, mas Deus os amou grandemente, e Deus nos ama também. Deus nos escolheu, e nós temos o privilégio e a satisfação de representarmos a Deus aqui nesta terra, como igreja, como povo escolhido por Deus, o remanescente. Isto também dá oportunidade a todos aqueles que quiserem. Os braços de Deus e do seu povo aqui na terra estão abertos para receberem as pessoas que quiserem aceitar a luz, a salvação, as instruções divinas para uma vida perfeita e feliz como cristãos. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ilumine a cada dia para vivermos esta mensagem e influenciarmos o mundo com esta maravilhosa mensagem que temos. É o meu desejo e a minha oração. Amém.